O técnico Eduardo Cudê, neste primeiro treino deste domingo, realizou a primeiro esboço de escalação que deve ir a campo contra a equipe do Fluminense. E no vídeo de hoje eu quero te passar essa tendência de escalação sobre uma novidade que o Cudê deve colocar no time. Quero te falar também sobre essa dúvida na lateral direita, ainda que segue acontecendo por parte dos torcedores do Internacional. E quero te falar aqui sobre um bastidor. Uma preocupação que a direção do Inter tem com o árbitro da partida entre o Fluminense e Internacional nesta próxima quarta-feira, porque é um árbitro que tem como principal característica uma média muito alta de cartões amarelos. Eu quero te explicar por que o Inter está preocupado com essa situação. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa noite, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é sempre muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição ou no teu navegador tem a Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil, que vai levar eu para o Rio de Janeiro. Então não perde tempo, utiliza o cupom CANALTN para estar ganhando bônus de até R$ 500 no teu primeiro depósito. Lembrando, é válido somente para contas novas, então assim que tu se cadastrar na Betano, utiliza ali embaixo o cupom CANALTN para estar ganhando esse bônus de até R$ 500. E aproveita e já aposta no jogo do Fluminense contra o Internacional, porque a vitória do Inter tá pagando bem e o empate também tá pagando muito bem, diga-se de passagem, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações sobre o Inter, sobre o treino que aconteceu hoje, 2h30 da tarde, no CT Parque Gigante, tá bom? Foi uma atividade fechada, obviamente, o treino de amanhã, o Internacional também já falou que vai ser mais uma atividade fechada. O treino na terça-feira, que vai ser o treino antes da viagem, também vai ser fechado, né? Até porque é o último treino antes do jogo contra o Fluminense. Mas o que eu quero te dizer sobre esse treino esse domingo, que apesar de ter sido fechado, a gente sempre tem informações da Revista Colorada. A Revista Colorada é uma baita fonte de informações, porque eles têm uma fonte muito boa sobre os treinos do Internacional. Eles, no dia de hoje, também informaram a nós colorados sobre essa situação e eu quero trazer aqui informação para vocês. Bom, primeiramente sobre a dúvida na lateral direita, que eu acho que é uma dúvida que quase todo mundo tem. Eu vi ali nos comentários, inclusive comenta se tu prefere o Bustos ou o Gumalo na lateral direita para esse jogo de ida contra o Fluminense. E eu vi um certo equilíbrio por parte dos colorados, que alguns escolhem o Bustos porque já vem atuando, outros escolhem o Gumalo pelo fato dele realmente ser um cara mais defensivo. Então, nos próprios colorados, estou vendo que está tendo uma dúvida muito grande, um equilíbrio muito grande entre esses dois jogadores. Mas, realmente, pelo que a gente já vem vendo do Cudê, antes do jogo contra o Atlético Paranaense, que ele já vinha fazendo, é realmente um time que deve ter o Hugo Malo como lateral direito contra o Fluminense. Ou seja, nesse momento a tendência aqui é esse esboço de escalação, e aí quem trouxe também foi a Revista Colorada, esse esboço de escalação que deve colocar contra a equipe do Fluminense, deve ter a seguinte escalação, com o goleiro Sérgio Rocher, aí o lateral direito Gumalo, a dupla de zaga com Vitão ao lado do Gabriel Mercado e na lateral esquerda o René. O meio de campo com o Johnny e o Arangues, o Wanderson e o Maurício aberto pelos lados e na frente o Alan Patrick e o Ener Valencia. Essa deve ser a escalação que deve ir a campo contra a equipe do Fluminense. A única dúvida que a gente tinha mesmo era na lateral direita entre Hugo ou o Bustos, mas essa dúvida basicamente já está sanada, porque em mais uma atividade, mais o treino, o Cudê colocou durante toda a atividade o Gumalo como lateral direito titular, tá bom? Outra situação também que eu quero passar para vocês é sobre a equipe do Fluminense, tá? Que hoje teve uma informação do departamento médico do Fluminense, onde o jogador John Kennedy acabou tendo exames, né? Fizeram exames que detectaram que ele tem uma fissura no quinto metacarpo da mão esquerda. Então a mão esquerda dele, digamos que tem uma fissura no quinto metacarpo. Só que, segundo a assessoria aqui do Fluminense, isso não vai ser um problema para o jogo contra o Inter. Então ele vai ser relacionado. Só que ele vai começar no banco de reservas. Por quê? De acordo com as informações que vem do Rio de Janeiro, a tendência de escalação do Flu tem o Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, aí o Nino, o Felipe Melo e o Marcelo na esquerda, meio de campo com o André e o Alexander,
baita meio de campo, diga-se de passagem, e o Ganso armando o jogo. Na frente o Arias, John Arias de um lado, o Keno do outro, na frente o Hermancano. É um baita de um time, é um cano, né? Como se diz realmente no jargão, é literalmente um cano de time. Acho que entre todos os jogadores, os atletas mais limitados, na minha visão, é o lateral direito Samuel Xavier, mas que vem fazendo um bom Brasileirão, e, na minha visão, o Felipe Melo, que, em função da idade hoje, já é um jogador que realmente deixa um pouco mais a desejar, tá bom? Outra situação agora que eu quero passar para vocês é para falar a partir de agora sobre uma preocupação que o Inter tem, tá? E aí é sobre a arbitragem. Todo mundo já sabe, saiu a arbitragem já pro jogo contra o Fluminense, vai ser o Dario Herrera, que apitou 2 jogos do Inter nessa Libertadores. O jogo do Inter contra o Bolívar e o jogo do Inter contra o Nacional. Só que foi o jogo lá no Gran Parque Central, né? O jogo que foi 1-1 do Inter lá no Gran Parque, lá no Uruguai. E esse árbitro, dentro dessa Libertadores, ele tá tendo uma característica que, digamos que tá preocupando o Internacional, que é o fato dos cartões amarelos. Por quê? Porque os cartões amarelos do Dario Herrera, ele é um dos árbitros que mais dão cartões amarelos. E, em função dessa situação, o Inter está um pouco preocupado com esse fato realmente de, nesse momento, ter um árbitro com muitos cartões. Por quê? Porque, para quem não sabe, o Inter tem, nesse momento, 3 jogadores que estão pendurados. 3 jogadores que, se tomarem cartão, por exemplo, contra agora o Fluminense, tanto jogo de ida quanto o jogo de volta, estarão fora, por exemplo, de uma possível final. Ou, se tomarem jogo agora de ida, estão fora do outro jogo da semifinal. E esses jogadores são 3 atletas que são tratados pela visão do Internacional, 3 jogadores importantes. Como, por exemplo, o caso do Arantes, o caso do Alan Patrick e o caso do Gabriel Mercado. São 3 jogadores, vamos ser sérios, jogadores importantes. Se o Inter não tem, imagina, um Alan Patrick para o jogo de volta, fica numa situação complicadíssima. Se o Inter não tem o Mercado para o jogo de volta, até tem ali algumas opções. Se o Inter não tem o Arantes, tem o Bruno Henrique, mas fica sem opção no banco. Então o Inter está preocupado com essa situação porque ele tem como principal cacuete realmente dar muitos cartões. E muitos cartões até mesmo de reclamação. Assim como deu, por exemplo, no jogo contra o Nacional e no jogo também contra o Bolívar, onde o Alan Patrick tomou um cartão amarelo do próprio Dario Herrera. Então essa situação também o Inter está ficando um pouco preocupada. Um outro bastidor que eu quero trazer para vocês, isso até me deixa um pouco preocupado, tá? Vocês sabiam que a direção do Fluminense fez uma certa pressão para a Conmebol para colocar uma arbitragem brasileira? Sim, o Fluminense pediu para a Conmebol que os árbitros a partida entre Fluminense e Inter fossem brasileiros. Isso é uma situação que ficou um pouco estranha, né? Por que o Fluminense ia querer uma arbitragem brasileira? A gente sabe que a CBF tem sede no Rio de Janeiro, então essa situação ficou um pouco estranha. Ainda bem que a Conmebol não acatou essa sugestão do Fluminense e acabou colocando, por exemplo, um árbitro estrangeiro. O Inter desde o começo disse que não gostaria de árbitros brasileiros em função dos últimos erros de arbitragem que o Inter teve, principalmente dentro do Campeonato Brasileiro. Mas fica para refletir essa informação também de uma certa preocupação que a gente tem que ter com a arbitragem, principalmente lá se falando no eixo do país, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!